bom dia, Maralina, tudo bem? Bom dia, meu nome é Maralina, como o Chico Chocolate pronunciou. Eu sou estudante de medicina e enfermeira, faço parte do projeto Neurofrequência, que é vinculado à Universidade Unirg e em parceria com a nossa rádio universitária. Quero acolher todos os ouvintes da rádio que estão aqui nos ouvindo, que nos acompanham também pelo podcast Neurofrequência, e também quero acolher a doutora Cleidiane, que é nutricionista, e está aqui hoje nessa manhã para conversar um pouquinho conosco, trazer um pouco da sua experiência. Então, doutora, seja bem-vinda, fique à vontade. Esse é um espaço realmente de reflexão e de conversa. É um prazer recebê-la. Obrigada, Maralina. Eu agradeço muito o convite, estou muito feliz de estar aqui, poder contribuir um pouco com o meu conhecimento. Então, assim, espero contribuir, falar um pouco do que eu sei e fico muito feliz com o convite. Também dedico meu bom dia a todos os ouvintes. Obrigada, doutora. Hoje, no nosso episódio, a gente vai falar um pouco, pessoal, sobre os impactos da alimentação na saúde cerebral. Esse é um assunto muito enriquecedor e de relevância para nossa vida cotidiana. A gente sabe que com a correria, né, muitas vezes a gente não consegue ter uma alimentação saudável. São vários aspectos que muitas vezes também são carregados de crença. Mas antes mesmo de falar sobre nosso tema, eu queria, doutora, que você falasse um pouquinho da sua formação, onde que você trabalha. Então, eu sou nutricionista, eu já tinha uma formação antes, né, formei primeiramente em engenharia de bioprocesso e biotecnologia, entrei nos caminhos do mestrado, do doutorado, fiz doutorado em ciência e tecnologia de alimentos, depois me apaixonei pela nutrição e me formei em nutrição. Hoje eu tenho uma pós-graduação em fisiologia e metabolismo e também saúde da mulher. Hoje eu atendo na academia, no estúdio Treinarte, fica ali pertinho do campus da Unirg, e a gente também abriu recentemente uma lanchonete com uma pegada mais fitness, chamada Fit Sabor. Então a gente está sempre envolvido nesses aspectos de saúde, de alimentação saudável, e é nisso que eu trabalho hoje em dia. Que bacana, doutora, muito bom, né? Percebe-se que a caminhada é uma trajetória toda marcada por muito conhecimento e muita experiência. E para começar a falar, né, sobre essa questão, doutora, eu queria perguntar, né, se essa relação de saúde cerebral, ela tem uma relação com a alimentação. Como que a gente pode estreitar essa relação? Certo. Quando a gente fala em saúde cerebral, nós estamos falando do nosso cérebro trabalhar em todas as suas dimensões. Então, nós falamos de memória, de atenção e também pensando nas funções relacionadas a doenças neurodegenerativas. E a alimentação, ela está totalmente ligada a isso. Porque se a gente parar para pensar, o nosso cérebro, ele corresponde a cerca de 2% do nosso corpo. Porém, ele requer 20% da energia. Então, tudo aquilo que a gente coloca no prato, ele vai repercutir tanto nessa produção de energia, de neurotransmissores, quanto na prevenção dessas doenças neurológicas. Entendo, doutora. E já falando sobre essa questão, né, muitas vezes das doenças neurológicas, né, atualmente a gente se fala muito sobre AVC, Alzheimer, né, doenças neurodegenerativas. E aí uma coisa que eu queria perguntar é se tem, por exemplo, alguma alimentação que pudesse ser um fator protetor a longo prazo em relação a essas doenças. Com certeza. Claro que quando a gente fala de alimentação, uma alimentação saudável, né, em todos os seus aspectos, ela já vai ser protetora. Só que pensando, né, em estreitar essa relação, como você falou, de alimentação e saúde cerebral, neurológica, nós temos alguns nutrientes que são alvo. Entre eles, nós temos o ômega 3, nós temos as vitaminas do complexo B, que são extremamente importantes, nós temos antioxidantes que nós encontramos na vitamina C, na vitamina E. Então, todos esses colaboram para ser protetor do cérebro e das funções neurológicas. Entendo, doutora, muito bacana. E hoje a gente se vê muito na atualidade o pessoal falando sobre as suplementações, sobre vários nutrientes. E o ômega 3 realmente, a gente vê vários estudos na literatura falando dos benefícios, né? Tanto para a saúde de pessoas que já estão na fase vivendo a fase senil, né? A velhice, e também na fase adulta. E
levando em conta todo esse contexto de alimentação, doutora, falando a respeito do aspecto, né, da vida muitas vezes universitária, né, já que nós estamos aqui na Rádio Unig, muitos estudantes fazem uso de energéticos e cafés. E aí eu queria perguntar para a doutora de que maneira esse impacto, muitas vezes, ele pode ser negativo ou positivo na nossa saúde. É muito pertinente tudo isso que você tem trazido, porque é o que nós temos visto, não só na vida universitária, mas numa vida geral. Porque nós vivemos em um contexto de todo mundo tem uma vida muito corrida, muitas tarefas para serem desenvolvidas, e muitas vezes a gente acaba pegando esse gancho de café, de bebidas energéticas para dar um pouco mais de energia. Então, assim, a gente pode separar um pouco mais, pensando que o café, ele pode até ser amigo, né? Porque pela quantidade de cafeína, ele pode aumentar a nossa atenção, aumentar a nossa concentração. Só que o café, ele tem uma quantidade limite para ser consumido durante o dia, que nós estabelecemos aí até no máximo 400 miligramas. Isso vai equivaler a mais ou menos de 3 a 5 xícaras por dia. Porém, em excesso, essa cafeína ela já pode causar alguns distúrbios, como aumento de insônia, aumento de ansiedade, e junto a isso vem as bebidas energéticas. Qual que é o problema das bebidas energéticas? O excesso da cafeína. Na verdade, as bebidas energéticas, elas têm excesso em 3 coisas. Nós temos o excesso da cafeína, que vai ultrapassar essa quantidade limite por dia. Nós temos um excesso de açúcares também, que vão causar lesões e oxidação, pensando em nível celular. E nós temos também o excesso de outros estimulantes, porque na bebida energética não tem só o café, não tem só a cafeína, aliás. Tem, por exemplo, a taurina, tem extrato de guaraná, tem todo esse contexto de substâncias que vão trazer esses prejuízos. Certo, doutora. Muito esclarecedor, muito importante a gente ouvir toda essa informação de uma nutricionista. E em relação, assim, a essas mudanças de hábitos que a gente pode fazer, né? Na atualidade, doutora, o que você acha quais são os hábitos alimentares que mais prejudicam a nossa saúde cerebral? Como eu até comecei falando, nós vivemos em um ambiente hoje em dia, no contexto geral, de muita correria. Então, por causa disso, nós acabamos nos apegando ao tipo de alimentação mais rápida e mais fácil. E quando a gente fala disso, nós estamos falando de ultraprocessados, de fast food. Então, hoje, o tipo de alimentação que prejudica são esse tipo de alimentação, de ultraprocessados, muito biscoito recheado, salgadinho de pacote, que são coisas mais rápidas de serem utilizadas no dia a dia, refrigerantes. Então, qual que é o tipo de alimentação que melhora a nossa capacidade cerebral, a nossa capacidade cognitiva? O mais saudável possível. Então, trocar esses ultraprocessados por uma alimentação mais saudável, rica em frutas, em verduras, em gorduras boas. Além disso, ter uma boa ingestão de água diariamente, na verdade, não ser sedentários, né? Praticar atividade física. Então, tudo isso colabora para a proteção neuronal, para a melhora da capacidade cognitiva e cerebral. Muito bom, doutora. E assim, é muito interessante a gente ouvir isso, porque muitas vezes esse é um conhecimento que a gente já sabe, mas muitas vezes a gente tem a crença de que a vida é corrida e que eu não vou ter tempo de preparar meu próprio alimento, é mais fácil ir em uma lanchonete ou no supermercado e comprar um alimento pronto. E inclusive já tem alguns artigos que até falam, doutora, que quando a gente para fazer o nosso próprio alimento, aquele também é um momento terapêutico e que isso evita até índices de sobrepeso, obesidade, porque no preparar o alimento você também está degustando. Então, aquela fome muitas vezes que a gente tem avassaladora, sabe? Tô morrendo de fome e a gente acaba muitas vezes comendo uma quantidade de alimento que às vezes não era nem tão necessária, mas a fome foi tamanha e a gente às vezes na correria não consegue fazer essas pausas, né? Porque as pausas também são importantes, ter o horário para se alimentar. E nesse inteirinho, doutora, eu também queria assim, perguntar em relação ao estilo de vida moderno, ele realmente tem um impacto. E assim, como que a gente poderia fazer essas substituições com coisas que são acessíveis? Assim, de que maneira, não é uma dieta, uma receita que nós queremos, mas que hábitos a gente poderia incorporar no dia a dia para facilitar?
Exatamente. É muito pertinente o que você acabou de falar, porque justamente a gente usa como muleta a vida corrida, eu não tenho tempo de preparar, e o ato de comer, ele vai muito além, né? Você preparar o seu alimento, você sentar para comer, né? Muitas vezes a gente come assistindo uma TV, mexendo no celular, e a gente nem está prestando atenção naquilo que nós estamos ingerindo. Como você perguntou de substituições, né? Então vamos ser mais diretos. Por exemplo, coisas que prejudicam a nossa capacidade cerebral e cognitiva e tudo mais. Excesso de açúcar. Então, excesso de refrigerantes, doces no geral, isso a gente retira e substitui por frutas, por um iogurte com fruta. Ah, mas eu gosto de um doce. Vamos pensar num chocolate de 70%, evitar os chocolates ao leite, o chocolate branco. Por quê? Porque são ricos em açúcares e gorduras. Então, a gente foca mais naquele chocolate que tem um pouquinho mais de cacau, que tem nutrientes que vão proteger. Outra coisa, refrigerantes, nós vamos substituir por água com gás, com limão, por exemplo, chá de camomila, chá de erva doce, são opções boas para a gente substituir. Por exemplo, gorduras ruins, gorduras saturadas, que fazem mal para a saúde no geral e principalmente para a saúde cerebral. Onde que nós encontramos essas gorduras ruins? Nas frituras, nos fast foods, nos salgadinhos de pacote. Nós vamos substituir pelo quê? Pelas gorduras boas, das oleaginosas, castanha de caju, castanha do Pará, pelas sementes, semente de chia, de abóbora, de linhaça, pelas frutas que têm um alto teor de gordura, como por exemplo o abacate, o coco, são ótimas substituições para nós fazermos. Diminuir a quantidade de sal dos alimentos, então tanto o sal de cozinha quanto aqueles temperos prontos, o sazon, o caldo quinor, e substituir isso por ervas frescas, o alecrim, por exemplo, né, o alho, a cebola, que são nosso diário. Então todas essas são substituições fáceis, que são possíveis de serem realizadas no nosso dia a dia e vão colaborar para a melhora da nossa função cognitiva e para evitar o nosso envelhecimento precoce. Muito bom, doutora. Quanta informação, assim, que é enriquecedora. E nós já estamos chegando quase ao final do nosso podcast. Aos ouvintes que estão nos ouvindo. Doutora, para encerrar, assim, que conselho você daria, assim, para deixar para nossos ouvintes em relação ao impacto da nossa alimentação na saúde cerebral, que você poderia dizer assim de frase para eles, de uma mensagem final? Para dizer de uma forma mais direta, eu diria: invista em comida de verdade. Aquela comida colorida e saudável, que são opções fáceis para a gente acrescentar no dia a dia. Então, o que a gente vai procurar? Frutas, verduras. Muitas vezes a gente se apega, por exemplo, a frutas que não são do nosso cotidiano, a lixia, por exemplo. Então, assim, investir nas frutas do nosso dia a dia. A vitamina C, ela é extremamente importante como antioxidante para a saúde do nosso cérebro. E a gente tem na laranja, no limão, na mexerica, que são do nosso cotidiano. Então, investir nessas frutas, nas verduras, gorduras boas, carnes magras, peixe, aumentar a ingestão de água e não ser sedentários, praticar atividade física. Eu acho que o básico é isso. Certo, doutora, muito obrigada. E esse é o básico que funciona, né? Que muitas vezes a gente acaba fugindo dessa realidade. E sim, para encerrar, doutora, nós queríamos muito agradecer a sua presença e disponibilidade aqui no estúdio da Rádio Universitária Unirg. Queremos agradecer também a parceria da rádio e a disposição da equipe para sempre nos acolher aqui nesse estúdio. Queremos também agradecer a parceria do pessoal do jornalismo que estão aqui nos acompanhando também. Então, nos acompanhe no podcast Neurofrequência, nas redes sociais, no Instagram também. Acompanhe a doutora Cleidiane no Instagram dela, para que vocês possam também receber algumas dicas e informações que são valiosas para a nossa prática. Então, foi um prazer, agradeço a disponibilidade. Doutora, você pode falar para nós o seu Instagram, para a gente poder acompanhar e ver suas dicas?
Primeiramente, eu gostaria de agradecer novamente o convite. Fiquei muito feliz e honrada em estar aqui participando. Espero ter contribuído com o meu conhecimento. Me coloco à disposição sempre que quiserem me chamar. Eu vou estar muito disponível e feliz em contribuir com o meu conhecimento. Quem quiser me acompanhar, eu estou no Instagram como @cleidebraga.nutricionista.nutri, aliás. Então, assim, vão lá me acompanhar, ver o dia a dia. Acompanhem também na lanchonete. Então, assim, o nosso objetivo foi justamente trazer uma opção saudável, justamente para esses dias corridos que a gente tem. Então, fico muito feliz e honrada em estar aqui e me coloco sempre à disposição quando for necessário. Muito obrigada. Obrigada, doutora. Então, estamos finalizando o nosso podcast. Muito obrigada e até a próxima.